Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado a Associação Portuguesa da Síndrome de X Frágil, representada pela doutora Maria Parrinha. Muito boa tarde. Boa tarde. Também temos como convidada a doutora Ana Berta Souza, médica geneticista do Hospital Santa Maria. É verdade. Boa tarde. Boa tarde. E também temos como convidada a senhora dona Helena Simões, mãe de uma adolescente que tem a síndrome. É isso? Exatamente. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos aqui, então, dar uma panorama aos ouvintes aonde encontrar apoio, do que é a doença e de como um exemplo da mãe que vive com um adolescente que tem a síndrome. Então, começamos com a doutora Maria Manuel. O que é a associação? Como é que foi fundada? Que serviço que presta à comunidade? Quais são os projetos? Muito boa tarde. Portanto, a Associação Portuguesa da Síndrome de X Frágil, a APS-XF, já existe há 14 anos. Foi criada por um grupo de pais e tem como principal objetivo, de facto, a divulgação desta síndrome junto dos hospitais, dos centros de saúde e praticamente do público em geral. É muito importante o público saber, normalmente, como é uma doença hereditária, só quando nasce um filho, ou um sobrinho, ou um primo, é que as famílias sabem que, de facto, são portadoras ou há algo de junto da família. Portanto, nós lutamos um pouco pela prevenção precoce, para alertar a sociedade e alertar as pessoas que existe, de facto, um teste que pode ser feito, um teste genético, para chegarmos à conclusão e sabermos se, de facto, somos ou não somos portadores. A par desta divulgação, também organizamos eventos, organizamos convívios, organizamos congressos e temos várias parcerias, por exemplo, com a Novartis, que é muito importante porque a intenção dos pais normalmente é sempre a cura, nós queremos a cura e, de facto, acho que deve haver uma articulação muito grande entre a associação, famílias, entre as farmacêuticas e os hospitais. Acho que é muito importante essa articulação. E nós temos, além das parcerias, também temos vários projetos, por exemplo, para 2014 e no dia 31 de maio, por exemplo, vamos ter uma sessão de esclarecimento sobre os direitos das famílias e das pessoas com deficiência, em parceria com a Associação Autista de Setúbal e de uma associação de advogados. Onde vai ser esse evento? Peço desculpa. Não, vai ser em princípio em Lisboa. Lisboa em mesmo? Lisboa, sim. Vamos divulgar, porque acho que é muito importante, porque não é só para nós, a Associação X Frágil, mas para todas as associações e todas as pessoas que convivem e que têm estes problemas também e têm crianças deficientes, porque normalmente as leis estão sempre a mudar e é sempre difícil saber quais são os nossos direitos. Depois também temos já no dia 10 de outubro, que é o Dia Europeu da Consciencialização da Síndrome de X Frágil. Vamos organizar espetáculos, sensibilizações a nível dos hipermercados. 10 de outubro. 10 de outubro, portanto. Estamos também integrados na Europa, portanto, na Associação Europeia da Síndrome de X Frágil, onde são quase 14 países já que fazem parte dessa associação. Portanto, o ano passado participámos em Roma, este ano vamos a Berlim e em 2015 queremos o encontro aqui em Portugal, em Lisboa, e acho que vai ser muito importante para as famílias. Eu quero fazer um apelo para todas as famílias, vamos lá, X Frágil, que é muito importante estarmos unidos e juntos, porque podemos ir mais longe e podemos chegar onde, vamos lá, não conseguimos sozinhos, portanto é muito importante contactar-nos, falar connosco. Nós temos 2 tipos de sócio, benemérito e efetivo, mas temos uma cota de 25 euros, mas não é condição pagar a cota para ser sócio, portanto nós que temos que saber quantos somos e quem somos em Portugal e é muito importante e era isso que eu gostava que mandássemos, por exemplo, o nosso mail, que é o geral@apsxf.org ou a nossa página, o nosso site, que é www.apsxf.org, os nossos contactos, portanto vão ao site e temos lá os nossos números de telefone, estamos sempre abertos 24 horas, embora a nível familiar acho que eu tenho problemas, porque eu acho que estamos sempre abertos e sempre dia e noite, acho que é importante 24 horas por dia, é verdade, para ouvir as pessoas e as famílias e gostava muito que nos procurasse, nós estamos sempre de braços abertos para receber e para falar com as pessoas e para dar apoios, temos livros, temos folhetos, temos um conselho científico belíssimo que nos dá apoio também e
e gostava muito que de facto viessem ter connosco Que os ouvintes que viessem. procurassem. Sim, é muito importante para a associação e para todos nós e para sermos... toda a sociedade. Claro. Nós somos uma família X frágil e já somos muitos, temos perto de 70 sócios, o que é muito bom e gostaríamos de ter mais, pois sabemos que em Portugal existem muito mais famílias. Agora, então, passamos a palavra à doutora Ana Berta, que vai nos falar, então, sobre a doença em si. A síndrome do X frágil, o que é a doença? Ora, o síndrome de X frágil, de facto, é uma doença importante porque, dentre as causas hereditárias de perturbação do desenvolvimento intelectual, é a mais frequente, as hereditárias. E isto marca logo uma diferença, porque, de facto, ele pode ser transmitido de geração em geração nas famílias e, como dizia a doutora Maria Manuel, muitas vezes é preciso que nasça uma criança afetada para um conjunto grande de pessoas na família virem a saber que são portadoras e têm o mesmo risco de vir a ter filhos afetados. Originalmente, o nome foi-lhe dado X frágil, porque, sendo uma doença genética, corresponde a uma alteração num gene e esse gene está no cromossoma X. E ainda não se sabia o que era, do ponto de vista molecular, a doença, via-se que em indivíduos afetados, o cromossoma X, visto ao microscópio, parecia que estava partido, que havia ali um sítiozinho em que se partia. Exatamente. A que se chamou de sítio frágil e daí veio o nome de X frágil, síndrome de X frágil. No entretanto, nós hoje sabemos que aquela zona é uma zona dinâmica, portanto é uma zona em que o nosso genoma é instável e aquilo que acontece é que temos aí um gene chamado de FMR1 e este gene tem uma região em que vamos ter um conjunto de repetições. Todos nós, portanto... todas as pessoas da população, é um gene normal e as repetições são normais. Mas em determinadas pessoas, este número de repetições está aumentado. E é isso que está na base da síndrome do X frágil. Sendo que, por ser uma expansão, chama-se assim, por o número de repetições poder aumentar, por ser uma expansão dinâmica, de geração em geração, este número de repetições pode aumentar. E, portanto, nós vamos ter pessoas que não têm problema nenhum, que podem ter filhos que não têm problema nenhum, mas já estão em risco de vir a ter filhos com problemas e depois podemos vir a ter filhos com problemas. Então pode passar para netos, não ter nem a mãe nem o pai, mas ter os netos ter aquele problema. Exatamente, sendo que há mais... E não foi identificado na família Não atrás. pode ser, porque não é pesquisado. Não tendo havido ninguém com um problema cognitivo na família, não é uma situação que seja habitualmente pesquisada em teste nenhum de rastreio. E, portanto, o que acontece é que é só a partir do nascimento de uma criança que tem o problema que se desencadeia a investigação do resto da família. É, de facto, uma situação, do ponto de vista da genética, muito particular, porque, além de ser, de facto, uma expansão e, por isso, ser diferente o estado da mutação de geração em geração, é também diferente consoante o sexo, não só o risco de expandir, ou seja, de passar de uma forma que não traz doença para uma forma que traz doença, mas também as manifestações. Porque o que é que acontece? O cromossoma X é um cromossoma que nós mulheres temos 2 cópias. E é isso que faz de nós mulheres, somos 46 XX, em termos de constituição cromossómica. Já os homens são 46 XY, ou seja, só têm um X. Nós temos 2. Nós temos 2. Portanto, as mulheres têm 2 cromossomas X, os homens têm um único cromossoma X. Isto significa que muitas doenças cujo gene responsável está no cromossoma X têm manifestações diferentes em homens e mulheres. Porque as mulheres, ainda que tenham uma das suas cópias errada, têm a outra cópia que de alguma maneira faz uma compensação parcial. Enquanto que os homens, se tiverem a única cópia que têm errada, não há nada para compensar. E, portanto, esta é uma situação que é habitualmente associada a rapazes com perturbação do desenvolvimento intelectual e que habitualmente não se acompanha de outra sintomatologia. Portanto, é aquilo que a gente chama uma situação não sindromática, no sentido em que não há malformações de órgãos internos, não há um aspecto que chame particularmente a atenção. Portanto, são rapazes com um aspecto normal que passariam perfeitamente na população em geral, não fossem os seus problemas
cognitivos. Fisicamente não aparece nada, é só cognitivos, intelectuais. Estão descritas algumas alterações que penetram com a idade, ou seja, são muito mais subtis na criança pequena e tornam-se mais evidentes à medida que o indivíduo vai crescendo. Mas, na verdade, não é pelas manifestações físicas que se reconhece esta situação, é de facto pelo quadro de atraso do desenvolvimento. E é uma situação de tal maneira importante, por ser de facto herdada, e por isso o identificar-se na família, dar uma possibilidade de prevenção do aparecimento de outros casos, é de tal maneira importante que ela deve ser rastreada em todas as crianças que têm um atraso de desenvolvimento sem características sindromáticas. Portanto, a maneira de a apanhar não é ir à procura das características, é pesquisar, portanto, fazer o teste genético a todas as crianças que têm um atraso no seu desenvolvimento. E essa será a maneira. Então, estamos aqui com a mãe de uma adolescente, É verdade, Helena Simões. A mãe do Sérgio, tem um filho com 15 anos. Ele tem feito o caminho perfeitamente normal. A parte cognitiva realmente é a parte em que está mais afetada. No entanto, são crianças muito, muito felizes, são crianças muito dóceis, têm a parte da componente social mais afetada, são mais reservados, têm alguma dificuldade em lidar com a sociedade. No entanto, quando se faz algum trabalho e persistência, eles conseguem chegar lá. E quais são, assim, que a mãe vê de pontos fortes na criança? E agora, com a visão da doutora, que pontos são desenvolvidos, além de tudo isso que é cognitivo, mas o que mais? A criatividade na criança é mais forte? Eu pergunto à mãe, que tem a criança e que vai poder dizer, e a doutora, conforme o seu estudo, como é que vê, que ponto que pode desenvolver a não ser só este? O que é que vê no seu filho de ponto forte? Para mim o Sérgio tem todos os pontos fortes, mas penso que, eu acho que realmente a parte... A capacidade de superação dele. Da socialização é algo que tem que ser trabalhado e que eu acho que ele vai superar muito bem. A parte cognitiva também, ele começou agora a ler. Eu acho que não podemos desistir. Eu acho que, acima de tudo, nós com crianças com deficiência e com X frágil, é muita persistência, é muito, temos que andar sempre a fazer a mesma coisa, muita repetição. Eles aprendem mas com repetição. Mas ele tem força de vontade de aprender? Ele tem muita força de vontade de aprender, sim. Então, ele, neste momento, já está a ler pequenos textos. Também tem alguns técnicos, a terapia da fala, que trabalha muito com ele e tem sido realmente uma boa terapeuta. Mas temos que investir, as famílias têm que investir. E, infelizmente... Às vezes as famílias desistem. Desistem porque não é fácil. Não é fácil viver com uma criança com X frágil. E as famílias muitas vezes ficam tão desesperadas, sem apoio de ninguém, e que acabam por deixar... Não quero dizer... Eu acho que não há nenhuma mãe que desista de um filho, mas acabam por deixar andar. Acomodar-se. E a criança vai andando, vai fazendo um percurso perfeitamente normal, mas nós temos que estar eu vejo pelo meu filho, eu tenho que estar sempre em cima, todos os dias eu tenho que estar em cima dele, e todos os dias eu acredito que ele aprende qualquer coisa, quer a nível escolar, quer a parte social. Uma das coisas que ele é extremamente bem educado, e uma das coisas que ele me diz quando vai trabalhar, que é à segunda e à terça, e eu pergunto, então, como é que correu o teu trabalho? E uma das coisas que ele me diz é, hoje as pessoas não me disseram bom dia. Ele fica extremamente incomodado quando ele diz bom dia, porque é uma coisa que ele tem de educação, e eu digo, quando alguém vai ter contigo, tu tens que dizer bom dia ou boa tarde. E as pessoas vão à loja e ele diz bom dia, e as pessoas não respondem. E a preocupação dele é mesmo, porquê? Não gostam de mim? E eu digo, filho, não, as pessoas estão muito com pressa e vão à loja, é só para comprar as coisas e vão-se logo embora. E por isso é que as pessoas não te dizem bom dia, mas não te preocupes, as pessoas gostam imenso de ti, não te preocupes. E eles são muito sensíveis aos outros, eles estão sempre preocupados o que é que os outros vão achar, o que é que os outros vão dizer, e isso é verdade. E acho que a nossa sociedade tem que realmente olhar para com crianças com necessidades educativas especiais, não só com X frágeis, mas com diversas necessidades especiais, que eles estão cá e são precisos olhados como um ser humano normal. Claro, sim, e estão integrados na sociedade. É preciso estas crianças estarem integradas na sociedade. E essa inclusão às vezes é difícil. É difícil porque os outros não estão preparados para receber.
E este casal da frutaria nunca recebeu nenhuma criança e estavam cheios de medo. E eles agora, hoje em dia, estão extremamente contentes com o Sérgio. E pode ser útil para a sociedade, a gente Claro também que sim, aprende muito claro com que isso, sim. não é? Eles trabalham Mas eu acho bem. que falta informação, e acho que é por isso que tem que ter mais programas e as associações têm que estar abertas a atender os convites. Nós temos E que a assim, Associação quando vai estar cá e nós, informação- mães, muitas vezes não nos importamos de ir lá e ensinar o que é que eles sabem fazer. Eles sabem fazer tanta coisa, tanta coisa. Desculpe, nós temos que mudar a mentalidade das pessoas. Enquanto que a lei pode mudar em horas ou minutos, a mentalidade demora séculos a ser mudada. É verdade. E nós temos ainda a ideia que o deficiente mental é agressivo e é violento, o que não é verdade. E os nossos filhos, por exemplo, eles têm duas coisas que para mim são extraordinárias, que é uma memória visual muito grande, no sentido do humor fantástico. Eu tenho um filho com 13 anos que tem um sentido de humor muito melhor do que a minha filha que tem 15. Que também tem essa dor. Não tem, ela não é portadora, não tem nada, mas não consegue, muitas vezes ela, quando estamos a ver um filme cómico, ele ri-se e chora a rir porque percebeu muito primeiro do que a irmã. Portanto, nós temos que mostrar às pessoas que este tipo de criança, seja X frágil ou outra deficiência, que essa mentalidade de agressividade e de violência não existe já, e além disso pode que não existe, há os tais fármacos que nos ajudam a, vamos lá, nivelar e pôr bem, vamos lá, os comportamentos destas crianças. E é isso que uma das funções de facto também da associação, é isso, começar a dizer e divulgar, e também eu peço às famílias para não esconderem os filhos e mostrarem, e vamos sair, e vamos a hipermercados, e vamos a restaurantes, e vamos a cinemas, e vamos a todos os lados. Eles têm que ser, eles não são coitadinhos, eles são seres humanos e têm que ser tratados como tal. E, portanto, temos que de levar os nossos filhos a todo lado e seguir sempre em frente. E não ter vergonha e não ter Papel medo. dos pais, É muito importante também. E mesmo nas escolas, quando não há inclusão, devemos lutar, devemos ir à frente, vamos às televisões, vamos a todo lado. Mas nós nunca podemos deixar de parar, nunca podemos baixar os braços. Chegamos ao final de mais um programa Ciência e Saúde. Agradecemos a presença da Associação Portuguesa de Síndrome de X Frágil, representada pela doutora Maria Manuel Parrinha, da presença da doutora Ana Besta Souza e da dona Helena Simões. Até um próximo O programa. programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.